Gênesis 30. Os filhos de Jacó e das duas escravas. Quando Raquel viu que não conseguia ter filhos de Jacó, começou a sentir ciúmes da irmã e disse ao marido: "Dá-me filhos, senão morro de desgosto." Jacó ficou bastante aborrecido com Raquel e exclamou: "Será que eu sou Deus? Ele é que fez com que tu não pudesses ter filhos." Raquel disse-lhe então: "Dou-te a minha escrava Bilhá como esposa." "Os filhos que ela tiver de ti, há de dá-los à luz no meu regaço, e assim serão também meus filhos." E assim, Raquel deu-lhe a sua serva como esposa. Jacó dormiu com ela, e Bilhá ficou grávida e deu à luz um filho. Exclamou então Raquel: "Deus fez-me justiça, ouviu o meu pedido e concedeu-me um filho." Por isso, deu ao filho o nome de Dan. Bilhá, escrava de Raquel, ficou de novo grávida e deu à luz outro filho de Jacó. E Raquel exclamou: "Deus pôs-me em concorrência com a minha irmã, mas consegui vencer," e deu ao filho o nome de Neftali. Lia viu que já não voltava a ter mais filhos e deu a sua escrava Zilpa a Jacó como esposa. Zilpa, escrava de Lia, deu à luz um filho de Jacó e Lia exclamou: "Que sorte!" Por isso, lhe deu o nome de Gade. Zilpa, escrava de Lia, voltou a dar à luz um outro filho de Jacó e Lia exclamou: "Que felicidade! As outras mulheres vão dar-me os parabéns." E deu ao menino o nome de Asser. Lia e Raquel dão outros filhos a Jacó. Na altura da ceifa do trigo, Rubens saiu pelos campos e encontrou uns frutos chamados mandrágoras, e levou-as a Lia, sua mãe. Raquel pediu a Lia: "Dá-me, por favor, das mandrágoras que o teu filho trouxe." Mas Lia respondeu: "Já achas pouco ter me tirado o meu marido e ainda me queres tirar também as mandrágoras que o meu filho trouxe?" Raquel respondeu: "Pronto, em troca dessas mandrágoras, podes dormir tu com ele esta noite." Quando Jacó, à tardinha, regressava do campo, Lia saiu ao seu encontro e disse-lhe: "Hoje vens dormir comigo, porque já dei as mandrágoras que trouxe o meu filho em troca disso." E Jacó dormiu com ela aquela noite. Deus ouviu os pedidos de Lia, e ela ficou de novo grávida e deu a Jacó o seu quinto filho. Lia exclamou: "Foi Deus que me recompensou por eu ter dado a minha serva como esposa ao meu marido." E deu ao menino o nome de Issacar. Depois disso, Lia voltou a engravidar e deu a Jacó um filho pela sexta vez e disse: "Deus ofereceu-me um magnífico presente. Agora o meu marido vai ter mais consideração por mim, porque já lhe dei 6 filhos." Por isso, deu ao menino o nome de Zabulão. Por fim, deu ainda à luz uma filha, a quem chamou Dina. Entretanto, Deus lembrou-se de Raquel, atendeu seus pedidos e deu-lhe a possibilidade de ter filhos. Assim, ela ficou grávida e deu à luz um filho e exclamou: "Deus fez com que eu não voltasse a passar pela vergonha de não ter filhos." E continuou: "Quem dera que o Senhor me desse mais outro filho." Por isso, deu àquele menino o nome de José. Desentendimentos entre Jacó e Labão. Depois de Raquel ter dado à luz José, Jacó disse a Labão: "Deixa-me ir para a terra onde nasci, deixa-me levar as minhas esposas e filhos. Por elas tenho trabalhado ao seu serviço e sabes muito bem há quanto tempo eu estou a trabalhar para ti." Labão respondeu: "Ouve-me, por favor. Eu soube pelos adivinhos que, por causa de ti, o Senhor me tem abençoado. Diz-me então que salário pretendes que eu te o pagarei." Jacó respondeu: "Você sabe muito bem quanto trabalhei para ti e como cuidei dos teus rebanhos. Antes de eu chegar, eles eram pouco numerosos, e depois cresceram imenso, e o Senhor abençoou-te com o meu trabalho. Mas quando é que eu vou começar a trabalhar também para minha família?" Labão perguntou: "Quanto quer que te dê?" E Jacó respondeu: "Não tens que me pagar nada.
Estou disposto a continuar a cuidar dos teus rebanhos se concordares com uma coisa que vou propor. Hoje passarei revista ao rebanho e porei de parte todos os animais malhados e com manchas, todos os cordeiros negros e cabritos malhados e com manchas. Será isso a minha paga. E assim será fácil demonstrar a minha honestidade no futuro quando você quiser ver quanto é que eu ganhei. Todos os cabritos do meu rebanho que não forem malhados de manchados e os cordeiros que não forem negros, é sinal que são roubados. Labão respondeu: Tá bem, pode ser assim mesmo. Mas nesse mesmo dia, Labão retirou do rebanho todos os bodes com listras e manchas, e todos os cabritos malhados e com manchas, e todos os cordeiros negros, e entregou-os ao cuidado de seus filhos. Mandou que esse rebanho fosse afastado para longe de Jacó, à distância de 3 dias de caminho. E Jacó continuou a pastorear o resto dos rebanhos de Labão. Mas Jacó arranjou varas verdes de choupo, de amendoeira e de plâtano, e fez nelas listras, retirando parte da casca e fazendo aparecer a parte branca do interior das varas. Espetou aquelas varas assim preparadas, junto dos ribeiros e dos bebedouros onde o gado ia beber. Quando iam beber, é que os machos as cobriam. E quando os machos as cobriam assim diante daquelas varas, as crias maciam com listras e malhadas, ou com manchas. Jacó separou esses animais e juntou-os com outros que eram malhados e pretos nos rebanhos de Labão. E assim foi criando rebanhos próprios e que ele não misturava com os de Labão. Quando chegava à altura da cobrição dos animais mais fortes, Jacó voltava a colocar as varas à vista deles, junto dos ribeiros, para que a cobrição se fizesse diante das varas listradas. Mas não colocava as varas diante dos animais mais fracos, de modo que os mais fracos ficavam para Labão, e os mais fortes para Jacó. E assim, Jacó foi enriquecendo cada vez mais e chegou a ter muitos rebanhos, servas, escravos, camelos e burros. E é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu e não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Conta para mim nos comentários o que achou. Tem alguma dúvida ou sugestão para os próximos vídeos? Escreve aí embaixo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.